Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 620. Se você perdeu o primeiro, caiu de paraquedas aqui no segundo, tudo bem, ouve o segundo, já está aqui mesmo, não precisa ir lá no primeiro. Mas assim que acabar aqui, eu recomendo que você vá lá. Nós fizemos aí uma análise detalhada sobre Charles Leclerc, essas duas vitórias aí da Ferrari, até onde a equipe de Maranello pode ir. Será que pode entrar na briga pelo título ou não? Tá tudo isso documentado lá no primeiro bloco. E não percam uma novidade também que vai ter, que é um terceiro bloco exclusivo para o YouTube. Lá no finalzinho desse bloco eu vou explicar um pouco mais, mas a gente está aí com uma novidade. Então, nessa semana, para quem não sabe, nosso YouTube é youtube.com/velocidade.org, tudo junto, velocidade.org. Vocês vão entrar lá e vão escutar o terceiro bloco só no YouTube, exclusivo para o YouTube. E nós vamos começar agora a falar o segundo bloco. Nós vamos falar sobre as punições, se deveriam ter acontecido ou não, com o Leclerc ali na briga com o Hamilton, aquela espremida, depois a escapada na primeira chicane, como foi aí como foi o trabalho dos diretores de prova, do pessoal que decide pelas punições. E vamos falar um pouquinho também sobre Sebastian Vettel, esse momento aí que passa o piloto, o segundo piloto da Ferrari, por assim dizer, no momento, nessa decadência, entre aspas, aí a gente vai discutir se é realmente decadência ou não. Mas antes da gente começar a falar desse bloco, eu quero dar um recado para você que mora em São Paulo ou na região de São Paulo, você que gosta de correr de kart e de repente não achou uma turma, não conhece uma galera legal para correr de kart, saiba que tem um pessoal muito gente boa, oscarteiro.com.br, isso mesmo, os no plural, mas o carteiro no singular, oscarteiro.com.br. Entre nesse site, o pessoal aqui que ouve o Café Velocidade, Ricardo Banniman, o Cássio, o Thiago Sombra, o Rubens também corre lá. Então, uma galera que participa desses eventos, eles correm aí pelos autódromos da capital e da região também metropolitana, vão em Valinhos, vão em Sumaré e tudo mais. Então, se você quer fazer parte também dessa turma, oscarteiro.com.br. Fábio Campos, nós vamos trazer aqui um assunto, né, que é o desempenho ou a atuação do pessoal do VAR da Fórmula 1, por assim dizer. O pessoal que fica lá assistindo, reassistindo as câmeras, tem as câmeras específicas deles, tem as câmeras ali dos carros, on-board e tudo mais, para decidir por punições ou por não punição. Nós tivemos no sábado, né, a volta mais rápida do Vettel sendo analisada, se ele tinha colocado as 4 rodas para lá da linha branca e se deveria ser cancelado ou não. Não foi cancelada. No domingo nós tivemos esses dois eventos que eu citei, né? Uma espremidinha do Hamilton, do Leclerc no Hamilton, e depois a escapada da primeira chicane. Quero saber de você, Fábio Campos, e depois do querido Fábio Wilson, sobre a punição, se deveria ter sido aplicada, se não deveria ter sido aplicada. Olha, Raposo, a gente viu nesse final de semana um festival de erros dos comissários, porque são os mesmos, antes de chegar no domingo. Eu estou falando pré-domingo, porque a gente viu a Fórmula 1 fazer o que fez no qualifying, ou fazer o que não fez no qualifying, e ficar por isso mesmo tendo sido emitida para todas as equipes uma diretriz de um tempo mínimo, acho que era 1:40 ou 1:45, eles não poderiam fazer tempo de volta acima disso para evitar o que aconteceu no qualifying. Aconteceu a mesma coisa na Fórmula 3 e eles pararam o qualifying da Fórmula 3 e não pararam o qualifying da Fórmula 1. Você mesmo citou, acho que posso falar fora do ar, né? Porque
A gente fez uma edição de bloco aqui mais... A mesma coisa que você está falando é a questão do vai você, vou eu e ninguém vai, é isso? Isso, estou falando do qualifying. Ia citar o que você falou sobre a Fórmula 2. Da questão de que você afirma, eu não vi a corrida da Fórmula 2, você afirma que houve um piloto que escapou a chicane exatamente igual ao Vettel e que, segundo você, foi punido. Você informou que foi igual ao punido. Leclerc. Igual ao Leclerc, desculpa, troquei o nome. E era exatamente assim, a mesma dinâmica. Era uma disputa por posição, vinha um carro atrás pressionando como o Hamilton pressionava, o piloto da frente, assim como o Leclerc, escapou da mesma forma, voltou da mesma forma e tomou a punição de 5 segundos. E faço um outro registro, já que estamos falando de Fórmula 3 e Fórmula 2, de que é possível cravar nesse final de semana, sem nenhuma dúvida, que o Halo salvou uma vida. Pela primeira vez eu acho que a gente pode cravar. As outras são discutíveis, mas não há a menor dúvida dessa vez. Né? Pelo acidente da Fórmula 3, que quem não viu, vá ver. Talvez eu até coloque lá no meu Twitter, enfim. @CampusFB ou no @Café Velocidade. A gente talvez coloque também, enfim. Tem que ver com o Diogo Gomes. Essa parte mais, digamos, rede social do café. Entre essas inconsistências, a gente tem inclusive uma inconsistência com relação ao Grande Prêmio do Canadá, que eu acho ótima existir. Que bom que há essa inconsistência. Porque eu não tenho a menor dúvida, e cada vez mais eu tenho essa convicção, e isso é cada vez mais público. Aliás, ótimo quando a televisão mostra não só os comissários ali, como coloca na tela o nome dos 4, como fez esse final de semana. Tomara que isso se torne um hábito. Divulgue-se o nome de todos que estão ali. Precisam sim ter responsabilidade para decidir, porque o anonimato favorece grandes prêmios do Canadá. Não, vamos sair aqui, o nome exposto vai ser o do Emanuele Pirro, ninguém sabe quem foi, ninguém viu. Ótimo que se faça o que se fez durante a transmissão do Grande Prêmio da Itália. Põe ali os 4 comissários e dá um nome aos 4. Fechado esse parênteses, a inconsistência com o Grande Prêmio do Canadá me dá a certeza, que eu repito, é cada vez mais pública, de que a Fórmula 1 aprendeu. De que a Fórmula 1 percebeu, talvez não seja nem a palavra aprender, mas percebeu o tamanho do buraco que se enfiou em Montreal nesse ano. O tanto que foram longe demais. E o tanto que aquilo gerou vaias, digamos assim, se não literalmente, mas nesse mesmo tom. No YouTube, no canal do YouTube, no Twitter, enfim. O que aconteceu no Grande Prêmio do Canadá, aquele absurdo, aquele atentado contra o automobilismo, eles perceberam. Então, que bom que seja, que tenham aprendido. Que bom que tenham evoluído. Porque você pode discutir se o Leclerc foi um pouquinho além, se a questão ali da chicane, você pode discutir tudo isso. Eu não acho que aconteceu nada do tamanho de se tirar uma vitória de um piloto. Porque esse é o grande problema do Canadá. Se alterou o resultado de uma corrida por uma quase batida. A Fórmula 1 chegou ao ponto mais baixo da sua história em termos de julgamento de comissários naquele dia 9 de junho, que eu faço sempre questão de lembrar. Ao ter mantido essa corrida, ao ter mantido o que aconteceu, a FIA passa claramente a imagem para o mundo de mudamos. Trouxe de volta, e isso o Michael Masi é o responsável, porque o Charlie Whiting havia extinguido, e eu acho ótimo que o Michael Masi tenha trazido de volta, a bandeira vermelha e preta. Aliás, branca e preta. Vermelha e preta é a bandeira que eu tenho aqui na minha casa. A bandeira branca e preta, a Black and White Flag, que serve perfeitamente como serviu em Monza. Olha, você foi um pouco exagerado. Estamos de olho no que você está fazendo. É uma ótima advertência. Não faz mal nenhum você colocar essa advertência no automobilismo. Então, acho que os comissários agiram corretamente no domingo, apesar de ridiculamente no sábado, corretamente no domingo,
seria um absurdo se tirar a vitória do Leclerc por lances que ele pode ter passado um pouquinho do limite. Piloto de corrida às vezes passa um pouquinho do limite. Não acho que foi nada claro, nada assintoso, nada... Nossa, que aberração. Não pode ganhar essa corrida. Não vi nada disso. Acho que foram corretos, principalmente por quebrar a consistência do erro, que seria se mantivessem só por causa do Grande Prêmio do Canadá. E aí tem um ponto que eu concordo com você, depois de pensar, repensar e repensar novamente. Eu acho sim que houve, principalmente ali na chicane, quando ele passa, corta e volta, houve um ganho, houve uma vantagem, mas não necessariamente ele merecia a punição. Então eu acho que usando essa bandeira de advertência é como se ele estivesse tomando um cartão amarelo. E eu acho que isso faz bem e evita você dar o vermelho direto, a punição, né, claro. Quando você pode mudar o resultado de uma corrida, né? Exato, mudar o resultado de uma corrida. Então eu acho que isso é interessante sim, porque antes a Fórmula 1 estava agindo somente com o cartão vermelho em lances que poderiam resultar e ser resolvidos com cartões amarelos, digamos assim. Então eu concordo, e eu acho que a única coisa que eu sinto um pouco de falta, eu não vi, sinceramente, a Fórmula 2, né? A Fórmula 3, só o acidente da Fórmula 3, mas eu percebo, não só por essa situação desse final de semana, falta um pouco de consistência por parte dos comissários, né? Então, como tudo que envolve lances interpretativos em qualquer esporte, sempre, e até porque os comissários eles mudam de uma prova para outra, né? Tem os comissários convidados, isso faz com que o ponto de vista de um seja diferente do ponto de vista do outro, mas falta, eu acredito que dentro das regras de avaliação, critérios mais claros, para que não haja, novamente, o que aconteceu no Grande Prêmio do Canadá. Talvez manter por uma temporada um set fixo de 3, 4 julgadores, e você não mudar e manter as pessoas que estão desde o começo com as mesmas opiniões, você tem uma linearidade maior nas punições? Não sei, mas falta assim, um pouco mais de consistência, talvez por falta de critério, talvez por serem comissários diferentes em provas. Então, acho que a FIA e a direção da Fórmula 1 devem pensar em como não repetir o que aconteceu esse ano de um peso em uma prova, outro peso em uma prova. Considerando, claro, que o correto foi o que aconteceu em Monza e não no Canadá. E me parece claro, Wilson, que eles mudaram as diretrizes mesmo, que eles entenderam o tamanho da besteira que eles fizeram no Canadá. Eles entenderam que um piloto não pode perder uma corrida porque errou numa curva, porque escapou, porque quase bateu no outro, porque fez o outro frear. Como se fazer o outro frear fosse pecado. Eles perceberam o tamanho da repercussão. Por isso que eu fico muito satisfeito quando a gente tem a certeza de que vale a pena ser crítico. Porque tem gente que não gosta de ser crítico, tem gente que gosta de bater palma, tem gente que já escreveu pra gente, né? Não, vocês têm que valorizar a Fórmula 1, vocês não podem criticar, achando que a gente não gosta de Fórmula 1 porque a gente critica, fazendo uma associação boba, pequena. Então, quando há uma situação como aquela do Canadá, eu acho que o caminho da crítica foi correto, e eles entenderam que foi correto. Eles entenderam, e eles, me parece muito clara a diretriz, podemos dizer assim. Tem gente que afirma que eles até falam, ali nos bastidores, não, realmente nós vamos pegar... eles assumiram isso de 2016 para 2017. Olha, nós não vamos punir qualquer coisa. Depois, não sei se porque o Charlie White morreu, enfim, eu não sei o que aconteceu, fizeram a vergonha que fizeram no Canadá. Entenderam? Eu prefiro essa inconsistência, quebrar o padrão, mas para melhor do que... Porque eu achava muito o que ia acontecer. Deles passarem um ano estragando corridas para ter que dizer, não, fizemos isso no Canadá, temos que ir até o fim. Que bom que não estão indo até o fim. Não, eu concordo. Eu acho que realmente, o que realmente só me deixa assim é essa inconsistência. Eu não sei, os 4 são os mesmos da Fórmula 1? Não, nenhum é o mesmo. Ah, não, desculpa, achei que você estava falando do Canadá. Eu acho que no final de semana que eu tô falando. Eu acho que são menos, mas os principais, os diretores de prova são os mesmos.
Porque você vai assistir a Fórmula 2 em algum momento, você vai ver. O amigo que já assistiu a Fórmula 2 sabe do que eu tô falando. É exatamente o mesmo. Não tem nem assim, não, esse aqui foi um pouquinho mais pra esquerda, então justifica e tal. Então, a única coisa que pode ser que justifique é que os caras foram olhar a parcial da primeiro setor. E no caso da Fórmula 2 tenha sido alguns, sei lá, milésimos mais rápidos realmente, e talvez o Leclerc tenha perdido algum tempo ali, que não tenha feito ele ter sido o mais rápido. A única coisa que explica, porque o movimento é claríssimo, mas que bom que não se puniu. Essa inconsistência de um dia para o outro, de uma corrida para outra, você tem razão, Raposo. O correto, fizeram correto na Fórmula 1. Agora, você está correto de chamar a atenção de que, poxa, né, mudaram para o Canadá, ótimo, mas por que a Fórmula 2 não foi a mesma coisa? Diferente, é muito difícil esses dois pesos. A única explicação que eu posso ter, assim, para justificar é que olhar a telemetria, que nós não olhamos aqui, e que, sei lá, o Leclerc... Ou o peso Ferrari. Ou Ferrari, Itália, etc. Exato. Exatamente. Vamos continuar de olho, então. Vamos continuar de olho nessa questão Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 1 nos tipos de punições daqui para frente, para ver se realmente é uma mudança de diretriz. Mas antes de você falar, Fábio Campos, o Diego Santos escreve sobre isso. E ele fala o seguinte: eu achei pertinente a declaração do Hamilton quando perguntado sobre a saída do Leclerc da pista e a volta sem tomar punição. Quando Lewis disse, estamos na Itália, o que leva a crer que, assim como no Canadá, o piloto da Ferrari seria punido por deixar a pista. Mas como estamos em Monza, isso não aconteceria. Não dá para dizer que não, nem que sim, né? Mas se fizeram isso, é um horror, né? Se acontecer a mesma coisa em Singapura, né, Fábio? E fizerem, agirem diferente, aí vão voltar para a inconsistência ruim. Por enquanto é o que eu falei. Para mim a inconsistência é boa, porque a inconsistência em termos de evolução. Eles evoluem, não ficaram um compromisso com o erro. Não, erramos lá atrás, temos que morrer abraçados com aquele erro. E essa quebra de consistência eu acho positiva. Agora, se tiver a ver o país, o local com o julgamento, aí é um absurdo. É um absurdo. Eu acho, não sei se alguém aí pediu a palavra, eu ouvi um barulho aqui, ou eu tô... Tá louco. Tô louco. Normal, né? Será quantos anos de café é normal. Só gostaria de deixar registrado uma coisa. Primeiro, eu não acho que o piloto escapar de uma chicane o faz ser merecedor de perder a prova. Nós não podemos exigir guiada sem erro. Quer dizer, podemos exigir no ponto de vista simbólico, mas não podemos... um erro, o cara tem que entregar a posição. Não acho. Fizeram isso em Monza, na Fórmula 2, era GP2. Há muitos anos atrás, o Bruno Senna corria na GP2. E cravaram, olha, cortou a chicane 3 vezes, perdeu a sua posição. Eu acho razoável. Sejam 3, 2, enfim. Eu acho razoável. Você coloca isso antes. Olha, se você está brigando com alguém e você corta 3 vezes a chicane, você perdeu a posição. Aí eu acho que aí você tem uma definição, você tem um limite. Agora, você falar que o cara tem que entregar a vitória, perder, tomar 5 segundos, porque ele cortou a chicane uma vez, claro que se ele voltasse lá na frente, era outra coisa. Mas ele não ganhou diferença pro Hamilton. Entendeu? Não foi uma coisa que, nossa, o Hamilton estava do lado. Isso é uma coisa também que tem que ser ponderada. Quando o cara está do lado já e o outro corta a chicane, aí é uma outra avaliação. Aí tem que se avaliar caso a caso. Mas é outra situação. Estou preparado. Acontece muito em Mônaco. Muito em Mônaco. Na saída do túnel. O cara já está do lado, o outro corta a chicane. Agora eu ouvi um barulho. Não é possível que ninguém falou nada e eu tô maluco. Agora sou eu. Não, daí... Você tocou num ponto que eu acho interessante, que é daí a necessidade da definição dos critérios. Sim. Você deixar somente no viés da interpretação, você fica suscetível à avaliação e à interpretação e aos erros do olhar humano. Agora, se você definir um critério, como você disse, olha, nós vamos considerar o segundo corte de chicane como o primeiro advertência ou o segundo com punição. Você termina com essas suposições. É porque foi na Itália, é porque foi a Ferrari. Então eu acho que a FIA deveria trabalhar um pouco mais na definição dos critérios para as punições, não somente diminuí-las. Eu acredito sim que a mudança de critério do Canadá para Monza foi com certeza benéfica e eles tomaram a atitude correta ontem, mas qual é o critério?
o que efetivamente os comissários estão olhando, o que eles podem, o que eles não podem punir, por quê e como. Eu acho que esse é o grande, para evitar discussões como a que a gente está tendo agora. Posso completar ou tem um pedido de palavra seu fora do ar aqui? Foi de outro assunto e eu estou vendo Foi de outro assunto. Foi de outro assunto. Pode continuar. Só para deixar claro uma coisa. Inclusive isso aí que o Fábio estava falando, né? O critério. Um dos absurdos do Canadá, para mim, é esse. É a questão que eu falei aqui do leva vantagem ou não. O fato de que o Vettel não levou vantagem no Canadá é um absurdo, torna um absurdo a punição. Porque foi um erro que o colocou em desvantagem, não em vantagem. Só terminar o assunto para a gente já passar para o Sebastian Vettel. As reclamações da Mercedes, o barulho que a Mercedes está fazendo, Hamilton e o Sr. Wolff, inclusive o Toto Wolff com declarações, não, é assim, então é assim, não, então precisamos rever, mais ou menos como o Leclerc falou depois da Áustria, né? E é bom que ele, eu acho que aquilo ali tem influência no modo como ele guiou na Itália, mas essa pressão que a Mercedes faz, porque a Mercedes passou dos limites, tinha que punir, foi jogado para fora da pista, o Hamilton falou, essa geração se livra muito fácil das punições, esses novos pilotos. Isso não é choramingo, não é choro de perdedor, não é blá blá blá. Isso é pressão. Eles estão fazendo pressão. Indiretamente ou diretamente, eles queriam sair de Monza como saíram do Canadá, tendo recebido uma vitória herdada. O típico pensamento de uma equipe que não está nem aí para o espetáculo, que vale ser aquela vergonha, desde que eles ganhem. É o tipo de pensamento que mostra que 2021 essas equipes não podem ter voz. Eu antes era a favor de dar voz para algumas equipes, agora já sou contra. Não podem ter voz. Já tinham que falar o que já discutiram, já tiveram 11 reuniões sobre 2021 no mínimo. Já tinham que falar o que tinham para falar. Essa pressão para que o Canadá aconteça de novo, sem ninguém pesar que, não, realmente não houve ali um exagero. Repito, até falar o que o Leclerc falou, na próxima vez vou brigar sobre os mesmos critérios, até aí eu até aceito. Agora, essa questão de fomos prejudicados, um absurdo, tinha que ter sido punido, repito, Hamilton e Toto Wolff, para mim queriam um outro grande prêmio do Canadá. Não ligaram para o que aconteceu no Canadá. Receberam aquela vitória do mesmo jeito que nós imaginamos. Dane-se a Fórmula 1 e seu público. O que importa é a gente ganhar a corrida. Esse é o pensamento em vigor em várias das cabecinhas que comandam a Fórmula 1 hoje. Exatamente. E eu tendo a acreditar, Fábio Campos, que ali, se a situação fosse o contrário, se fosse o Hamilton sendo punido e que a Ferrari e o Leclerc com o Vettel receberia da mesma forma, ali está muito todo mundo olhando para o seu próprio interesse, o que é, de certa forma, até um pouco compreensível, né, pelas as cifras que rolam ali, mas eu acho que não é uma característica única de Toto Wolff e de Lewis Hamilton, não. Para a gente começar a falar, então, já que a gente esbarrou, antes a gente começar a falar do Vettel, Fábio Campos, já que a gente já esbarrou nesse assunto, eu nem sei se você quer falar mais, se o Fábio Wilson quer falar mais, vou até passar para o Fábio Wilson falar um pouco mais. Já que a gente esbarrou na classificação, falar do ocorrido. O que foi aquela classificação? Para quem já acompanha a NASCAR, né, a NASCAR sofreu desse mal também, principalmente no ano passado. Se viu obrigada a mudar a regra de classificação, porque ninguém queria dar vácuo para o carro que vinha atrás. E a NASCAR foi obrigada. As motos também, né, Raposo? A Moto 3, às vezes, é impressionante, né? E aí, na NASCAR, houve a mudança de regra. Né? Vocês não querem? Então, beleza. Volta única agora. Cada um sai sozinho, dá sua volta. Porque para acabar com essa palhaçada. Porque ficava a televisão lá ocupando. E Estados Unidos, falando em televisão, né? Os caras são sedentos por comerciais e tudo mais. E ficava lá, ocupando toda a parte final, que também não é muito longa na NASCAR, são 5 minutos apenas, mas aí ninguém saía, e no final aconteceu algumas provas de pilotos sem tempo. Fábio Wilson, começando com você, o que você achou daquela cena? Se eu tô no autódromo, eu acho que eu
Eu ia ficar muito nervoso, porque aquilo foi uma falta de respeito com quem pagou o ingresso sem tamanho. Eu, particularmente, nunca tinha visto aquilo. Eu acho que é uma atitude antidesportiva. Não importa se o quanto as equipes ali estão olhando para os seus interesses próprios, mas isso não pode acontecer, não pode. E daí, de novo, a necessidade da revisão da regra, né? Então, eu acho que quer dar uma volta, então você impõe um critério de que a última saída tem que acontecer no máximo, faltando 2 minutos e meio, que dá mais do que tempo você abrir uma volta, completar uma volta lenta e abrir uma próxima. Porque aquilo foi um desrespeito com quem estava assistindo, e de verdade, me fez quase não querer assistir a corrida no domingo. Eu vi aquilo no sábado, eu fiquei muito chateado. Falei, caramba, né? A gente tem tanto carinho pelo esporte, a gente se esforça tanto para acompanhar as corridas e os caras fazem isso. Então eu acho que a direção da Fórmula 1 deve sim repensar o modo como a classificação deve ser feita, não só nesse ponto da última volta. Eu acredito que esse modelo de classificação já está um pouco saturado, mas especificamente levantou o ponto do quão é importante definir uma regra para a última volta lançada de cada piloto. Sobre esse assunto, Fábio Campos, o Ítalo Penha nos escreveu, falou o seguinte: olá, amigos do Café com Velocidade, esse é o segundo e-mail que vos escrevo. Parabéns pelo programa, gostei muito da avaliação de vocês sobre o acidente do Roubaix. Sobre o GP da Itália, vimos um final de classificação atípico. Eu não estava assistindo ao vivo, porém fiquei com a sensação de que a atitude dos pilotos passou um pouco do ponto. E isso tirou a emoção do final da sessão. Será que caberia uma avaliação sobre uma possível mudança no sistema de classificação? Talvez não, porque me parece que este problema é mais específico de pistas velozes. Mas achei interessante o sistema de apenas uma volta lançada, que vi dizer que existia no começo dos anos 2000. Ih, esse é novinho, Fábio Campos. Ele não acompanhou? Ele até fala aqui, tenho 21 anos, só comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2007. Então não cheguei a ver este sistema em ação. Você acha que seria bom uma mudança para este sistema? Ou algum outro sistema? Ou deixa como está? Eu acho assim, a Fórmula 1 é muito engessada, né? A Fórmula 1 ela só tem 12 minutos no Q3 por causa de Spa. Ela tinha 10 minutos. E como não dava tempo em Spa, ela passou para 12. Mas ela é muito engessada, então ela é incapaz de fazer isso só em Spa, que é onde deveria ser os 12 minutos. Então ela passa todos os outros qualifiers para 12 minutos, ficam 2, 3 minutos sempre com o carro parado, porque ela é muito engessada. Esse problema, o ouvinte está certíssimo. Ele é só de Monza. Ele é só de Monza. Por quê? Você tem carros separados por 1 décimo numa pista onde o vácuo vale 5 décimos. Então, os caras não vão fazer sem tentar pegar o vácuo. Morremos todos sem volta, mas não vamos entregar. O Carlos Sainz, inclusive, que foi o único que conseguiu abrir a volta, ele falou que ele só acelerou porque o engenheiro dele falou, cara, pode ir porque ninguém vai conseguir. Então você pode ir. Você não vai estar dando vantagem para ninguém. Ele falou que teve uma hora que ele sabia que só ele ia conseguir fazer a volta. Eu não chamo de desrespeito com o público, pura e simplesmente pelo fato de que não foi por querer. Não foi uma coisa orquestrada. Não foi uma coisa... Foi um erro. Um erro crasso. Mas foi um erro. Os caras ficaram ali se esperando, podemos dizer assim, um travando o outro. Isso gerou uma coisa dentro da Ferrari que pode, inclusive, ter consequências sérias para o futuro. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. O assunto agora é o sábado. E, como eu falei na questão dos critérios que a gente estava falando da punição ou não do Leclerc, uma falta de critério, porque pararam a classificação da Fórmula 3 quando fizeram isso. Pararam. Falaram assim, vocês não vão fazer volta? Bandeira vermelha. Poderiam ter feito isso na Fórmula 1. Mais feio ficou porque emitiram um comunicado dizendo que era proibido fazer voltas acima de 1,45. Iam monitorar. Todo mundo fez a volta ali com 2 minutos e tanto. E a FIA não agiu. Disseram que não tinham base legal para punir. Não há no regulamento uma especificação disso. Então não podem emitir um comunicado exigindo 1 minuto e 45. Algum erro teve. Que para mim é a solução. É você colocar... O Carlos Sainz discorda de mim. E ele conhece Fórmula 1 um pouquinho mais do que eu.
ele acha que, mesmo com o tempo delta, né, o tempo estabelecido mínimo, ele acha que vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que não. Claro que vai acontecer de um ficar ali, mas não vai ficar esse negócio de 1 a 10, o outro passa, o outro volta, um fica 1 por hora, o outro estaciona. Eu acho que não vai acontecer isso. Então, para mim, a solução é estabelecer um tempo mínimo que não pode ser infringido. Se vocês fizerem em Monza, desengessar, isso não vai acontecer em Singapura, jamais. Só numa pista em que o cara pode ganhar 5 décimos, sendo ele separado 1 décimo do seu rival mais próximo. E só Monza tem a natureza do vácuo. Tem a natureza do... Em Spa, que tem grandes retas e teve equipe que usou o vácuo, já não foi assim. Porque uma arriscou, outra não arriscou, uma tentou, outra desistiu. O Leclerc, como eu citei no primeiro bloco, falou, não quero saber disso, vamos assim mesmo. Em Monza não. Em Monza é muito forte isso. Então em Monza pode ter uma regra específica de por que não? Por que não fazer um tempo mínimo que não pode ser infringido? Eu acho que pode não resolver o problema, mas pelo menos diminui a possibilidade da pataquada. Eu ouvi uma frase, vou encerrar com uma frase que eu ouvi, não me lembro de quem. Tanta gente falando, inclusive a Sky esse final de semana, resolveu. Né? Tanta televisão cortando corrida no meio, né? Fórmula Indy, eu fiquei sabendo semana passada, corta no meio, transmite menos, não transmite mais pódio. A Sky inglesa resolveu transmitir direto, abrir antes do FP3 e direto até o final da Fórmula 2. Sei lá, 5, 6 horas no ar. Resolveram não interromper a programação. Uma beleza. Para quem não consegue desligar, virou um pouco mais de conteúdo para o final de semana. Então eu não me lembro quem falou, mas alguém disse uma frase que é perfeita. A Fórmula 1 se supera em se colocar em situações constrangedoras. A Fórmula 1 é especialista em se colocar em situação constrangedora. E quando você diz aí, Fábio Campos, que o Carlos Sainz disse que o Delta não funcionaria, eu discordo completamente dele, porque se o Delta funciona, por exemplo, no Virtual Safety Car, que eu acho horrível, por sinal, por que ele não funcionaria para fazer o contrário, né, que é estabelecer um tempo máximo, ao invés de uma velocidade mínima? Então, porque ele acha que vai continuar o jogo. Igual eu falei, não vai ser escancarado, mas ele acha que vai continuar o jogo de um pula na frente, o outro volta, o outro. Só que eles vão fazer isso em velocidade rápida. Mas a chance, eu concordo com você e discordo dele, porque se sair todo mundo com 2 minutos e 13, que eu acho que foi mais ou menos o que saíram, e tiverem o tempo dentro, e eles que fiquem se atrapalhando, se prejudicando, a chance deles cruzarem a linha é muito maior. Exatamente. O Jailson, que estava há muito tempo sumido, né, escreveu. Já não era hora, né? Já não era hora. Inclusive eu tava bravo com o seu Jailson. Entrei na onda do jogo. Voltei a estudar. Mais um que haja que estudar a solução. Aí, infelizmente... Nesse momento do país em que as universidades estão passando, você fica passando essa mensagem errada. Daqui a pouco vão te chamar de torcedor do fulano de tal lá, mas deixa pra lá. Aí, infelizmente, estou tendo que deixar coisas importantes um pouco de lado. Nada é mais importante que o café, seu Jailson. Já fica o parênteses aí. Mas vamos ao que interessa. Corrida de Fórmula 1. Por favor, estou ansioso para saber a opinião de vocês sobre o Q3. Então tá aí, Jailson. Espero que a sua ansiedade tenha sido aí sanada. E já entro na sua próxima questão aqui, que é a seguinte, Fábio Campos. Gente, eu sei que a palavra psicológico e desprezada é desprezada com razão no Café com Velocidade. Mas que fica uma pontinha de dúvida no caso do Vettel, fica. O que acontece com o alemão? O Leclerc, em que baita piloto está se mostrando, caiu nas graças da Ferrari. Acho que o Vettel perdeu de vez o posto de queridinho da equipe. Fábio Wilson, começando por você. Sebastian Vettel, o que é que acontece com o alemão? Eu acho que, na verdade, na minha primeira participação aqui no Café com Velocidade, o Vettel também tinha tido uma corrida complicada e eu levantei um ponto e a minha opinião é a mesma. Eu acho que, eu não sei o que passa dentro da cabeça dele, então não vou partir para esse lado psicológico, mas eu acredito que todo e qualquer profissional, incluindo um piloto de Fórmula 1, ele tenha um período de adaptação, de ascensão, de se estabelecer no topo e depois de declínio. O que vem acontecendo com o Vettel desde o ano passado é que ele passou do ápice e agora ele está descendo o nível de pilotagem, a idade, o físico, provavelmente o acúmulo de erros deve estar atrapalhando um pouco o psicológico, o que é natural. Não diminui os feitos já conquistados por ele. Ele foi o cara que venceu uma corrida com uma Toro Rosso.
né? Ele foi o cara que levou a Red Bull a 4 títulos mundiais seguidos. Mas eu não o vejo mais como um piloto em condições de pilotar em uma equipe de ponta como Ferrari, Red Bull e Mercedes. Eu vejo, claro, guardadas as devidas proporções, mas o que o Fábio Campos comentou anteriormente o Raikkonen, o ano passado, quando houve até petição para que ele continuasse na Ferrari, e hoje que vocês veem o Leclerc, o que será que essas pessoas que defendiam o Raikkonen na Ferrari estão dizendo? Eu acredito que o mesmo deve se passar com o Vettel. Chegou a hora de dar lugar para alguém com mais disposição e que esteja nessa curva de ascensão. Eu acredito que o Vettel, quanto mais tempo ele continuar roendo o osso na Ferrari, não vai apagar o que ele já construiu, mas mais erros ele vai passar. E os erros são quase sempre os mesmos, né? Passa um pouco do ponto, dá uma rodada, pisa numa zebra, dá uma rodada, tem muito a ver, pode ser com reflexo, com a questão da idade, ou até mesmo da sede de conquista mesmo. O cara com 30, eu não sei ao certo quantos anos o Vettel tem, se é 32 ou 33, tetracampeão do mundo, multimilionário. Claro que deve ter algo que o incentiva a estar lá correndo, mas talvez não mais com a mesma gana que um Leclerc de 21 anos chegando agora querendo ser campeão. Então eu acredito que a situação do Vettel é essa, e claro, ele tem um contrato a ser cumprido até o final de 2020, né? Mas é muito difícil colocar na posição do piloto, mas o melhor para a Ferrari, tudo bem que você fica pensando quem seria o substituto ideal, mas eu não sei se a Ferrari não seria mais beneficiada se já tivesse um novo companheiro de equipe para o Leclerc em 2020. Tem muita gente aqui falando do mesmo assunto, Fábio Campos, esbarrando na questão do Vettel, né? O Marcos Vinícius Salles, que aliás mandou um e-mail aqui, já nos 55 do segundo tempo, a gente estava encerrando o bloco número 1, quando o e-mail dele chegou, e fala o seguinte, olha, em meu primeiro e-mail faço a seguinte pergunta, o que dizer de Sebastian Vettel após mais uma embaraçosa performance na temporada 2019? Como torcedor do alemão, me questiono, é o carro que não lhe dá segurança para pilotar de maneira que ele está acostumado? Ou já é algo psicológico, que precisa mostrar resultado à frente de um Leclerc mais veloz e mais adaptado ao carro da Ferrari e não suportando tal pressão? Ou será os dois? E já podemos cravar que o Leclerc toma o posto de primeiro piloto após essa imponente vitória, encerrando o longo de jejum da Ferrari em Monza, Fábio Campos? Querido Marcos Vinícius Salles. Legal ele ter mandado essa mensagem e eu acho o seguinte, Raposo, inclusive eu só aproveitar para registrar aqui, né? Eu até fiquei de registrar semana passada, gente que interage com a gente no Twitter do Café com Velocidade ou lá no meu, enfim. Eu até ia citar na semana passada o Maurício Mosna. A gente recebeu, exatamente, o Maurício Mosna mandou o e-mail também, lá de Videira, Santa Catarina. Uhum. Ele tinha falado, eu já tinha que ter mandado um abraço para ele por causa do tweet semana passada, mas por favor, Raposo, corrija aí. Corrija o meu erro, você, vai. Não, ele falou aqui, ó, já participei pelo Twitter, mas estou mandando agora por e-mail. Aí ele fala, né, o que se chama mais atenção é o Vettel, que talvez ele não tenha mais a mesma motivação para competir, dominado na Bélgica, com erros primários em Monza, é lamentável ver como o Vettel está atuando. Então tem muita gente aqui, o Fábio Campos, falando em psicológico abalado, falando em motivação. O que é que está acontecendo, Fábio Campos, com o Sebastian Vettel? Só registrar também quem eu não registrei semana passada, o Will, assina o Will Vasco no Twitter dele, também escuta a gente, também mandou aqui um alô pra gente semana passada. Essa semana o Rogério, @botânica é o Twitter dele, não tem sobrenome, por isso que eu tô falando aqui o @ dele. E o Duan Cerqueira também perguntaram, inclusive falaram, estou esperando o café para ouvir a opinião sobre o Vettel. Então vamos lá, vamos falar sobre Sebastian Vettel. Eu vi muita gente boa, inclusive, imprensa nacional, Auto Racing, na imprensa internacional, refletindo em cima dos 4 títulos do Vettel, né, da questão do tamanho do Vettel, que é uma reflexão que eu acho absolutamente válida de ser feita. Ninguém tem 4 títulos, só porque tem 4 títulos não deve ser contestado.
Até a vitória da Toro Rosso, você pode colocar coisas, embora jamais tirar o mérito. Aí eu já não acho certo. Não, tem gente que fala, né? Não, ganhou porque largou na pole. Então, a Toro Rosso esquentava pneus, esquentava mesmo, mais rápido do que outras equipes, na chuva. Nada disso tira o mérito do Vettel naquela corrida em 2008. Eu não acho que é o timing correto. Estou citando elogiosamente, mas eu não acho que é o timing correto. Porque isso que a gente está vendo, comparar este Sebastian Vettel com os 4 títulos mundiais, não bate. Porque este não é o Sebastian Vettel. Na hora que o Sebastian Vettel roda, com perdão da redundância, mas numa batalha com o Hamilton, é uma coisa. O cara tá ali disputando o jogo, não consegue, e você questiona a categoria dele. Acho válido. Parece que o que eu estou dizendo não faz muito sentido, mas não é nem a rodada de Monza, que é feia, claro que é. É a expressão que eu usei semana passada. É um piloto desconectado com os caras, com seus pares, com os caras que estão ombro a ombro com ele ali, em Mercedes e na própria Ferrari. Desconectado. O ouvinte aí perguntou, você leu, Raposo. O Leclerc agora é o primeiro piloto da Ferrari? O primeiro piloto ele seria se tivesse acontecendo uma diferença do Hamilton para o Bottas, do Ricardo para o Hülkenberg. Não é primeiro piloto. O Leclerc hoje é o único piloto da Ferrari. Único. Não é uma situação de, esse é primeiro piloto, esse tem que ser privilegiado. O que o Vettel está fazendo é abaixo do que o Gasly fez. Começa a ficar abaixo do que o Gasly fez. Porque é uma sucessão, inclusive, de não só de erros e rodadas, como foi um cara que absolutamente não participou do Grande Prêmio da Bélgica, em termos efetivos, em termos de ficar ali, no ritmo de corrida. Isso aí não é Vettel. Isso aí não é o Vettel. Quando eu fui escrever essa frase no meu caderninho, Raposo, você sabe que eu sou um fanático aqui pelo meu caderninho. O velho caderninho. Eu vou mandar uma foto dele aqui para os ouvintes. Ele está quase acabando de tanta coisa que eu escrevo. Cada corrida. Não é o caderno que é velho. Se você sabe que eu sou, sabe que você é o velho, que escreve no caderno ainda. Ninguém escreve caderno mais. Que isso, nada como um caderno espiral aqui, capa dura. Eu adoro. Enfim. Nem o Jailson, nem o Diogo que vão para a escola usam o caderno. iPad, né? Tudo. Mas quando eu fui escrever isso aí não é Vettel, Raposo, no caderno, me deu um clique de que eu usei essa frase no ano passado. Eu usei essa frase. Aquele Vettel que estava abaixo do Vettel que a gente estava acostumado. Então, pela segunda vez em 2 anos, e isso acende uma luz de alerta em mim mesmo, eu digo que isso aí não é Vettel. Acho que o psicológico tem que ser considerado. O ouvinte falou que é uma palavra proibida. É sempre bom deixar claro, né? Uma coisa é você colocar na discussão o que pode estar acontecendo psicologicamente. Outra coisa é você analisar um piloto pelo aspecto psicológico. Rodou por causa do psicológico. Não virou por causa do psicológico. Não apareceu na pista por causa do psicológico. Cravar, jogar tudo no psicológico, eu jamais farei. No caso do Vettel, repito, há um aspecto psicológico que a gente não sabe o quanto pesa. Eu não vou cravar aqui o quanto pesa. Para mim, erro não faz parte de psicológico. Para mim, o problema psicológico pode ser, se é que ele pode ser verificado, no quanto de tempo que o cara toma. O cara não consegue render. O cara, se ele está com um problema psicológico, ele não consegue extrair o máximo dele do equipamento. Rodada, para mim, é erro técnico. E, na maioria das vezes, tomar tempo também é erro técnico. Por isso, eu termino dizendo que o Vettel precisa de uma revolução técnica. Repito o que falei do Rosberg, acho que foi em 2016, e que depois ele revelou que ele não é que ele começou a fazer, ele já fazia. O Vettel precisa trabalhar. Ele precisa ir para o simulador, passar horas e horas e horas e horas, e depois mais algumas horas no simulador. Ele precisa entender o que está acontecendo. Ele precisa se acertar com esse carro. Oi, diga, pode falar. Pode interromper. Sinceramente, você acha que a essa altura do campeonato, da vida e da carreira que o Vettel já teve, ele estaria disposto a fazer isso? Aí o cara não quer.
Aí, se ele não está disposto, ele não quer mais extrair o próprio potencial dele. Aí eu acho que ele vai ser o primeiro E ele tinha essa fama. Eu lembro quando ele da Red Bull, uma vez no GP Brasil, saiu uma matéria de que todos já tinham ido embora, mas ele que já estava com o título, estava brigando pelo título e tal, estava lá até as 11 horas da noite no box, trabalhando com a equipe e tal. Ele tinha essa fama de cara que não saía da garagem, estava sempre ali querendo saber de cada detalhe. Mas parece que... eu não sei se ele mudou. Eu não sei se ele mudou. Acho que até indo pro terceiro filho, se não me engano, né? Parece que... Não sei. Essas mudanças no pessoal deram uma afetada aí no... Eu não sei se ele mudou. Eu não tô vendo o dia a dia dele na Ferrari. Se ele for o mesmo cara, digamos, CDF, né, que ainda era, precisa fazer mais. O que eu tô querendo dizer é que algo tem que mudar tecnicamente. Tem que sentar e olhar a telemetria do Vettel. A Mercedes é aberta. Não sei se a Ferrari é. Não acredito que não seja. Mas tem que estudar o que o Vettel está fazendo. Sentar no tetracampeonato não dá mais. Sentar no contrato não dá mais. Não dá mais. Não consegue mais fazer isso. Não rende da mesma maneira. Alguma coisa ele precisa mudar. Como precisava o Rosberg, e o Rosberg revelou que um dia, eu já contei esse caso aqui 200 vezes, que um dia, depois de uma corrida em Singapura em que ele apanhou, ele falou, eu vou ficar mais 2 dias aqui, quero que os meus engenheiros fiquem também. Eles ficaram mais 2, 3 dias em Singapura, estudando, lendo, entendendo, pegando dados, pegando telemetria. Aí vai mais... Não, é só um ponto, vai de novo, eu acho que é o momento, né? Você compara isso com o momento que o Rosberg passou. O Rosberg era jovem, queria ser campeão do mundo, queria bater o Hamilton, que já era tricampeão naquela altura do campeonato. E aí, de novo, até é difícil fazer essa análise, mas você pega um Vettel... Você não enxerga o Vettel fazendo isso mais. Eu não enxergo, exato. Momento de vida, com 3 filhos, eu não sei, mas eu tenho uma dificuldade de enxergar. Será que ele vai mesmo pedir para ficar 3 dias fora de casa, longe de tudo, depois de tudo que ele já conquistou, para tentar melhorar no simulador, para não rodar de novo? Eu tenho essa dificuldade de acreditar que ele possa fazer isso. Aí... Ele ou qualquer outro piloto que já tenha chegado num nível e que esteja em um momento de vida muito diferente. Aí é o que eu tô falando. Então aceite o final de carreira. Aceite trabalhar como cordeiro para o segundo piloto, para o segundo que agora virou primeiro. Eu não consigo enxergar um multicampeão se rebaixando a isso. Eu não consigo enxergar um cara com 4 títulos mundiais pensando como certos brasileiros, certos pilotos brasileiros. Não, vou ficar aqui, segundo, tá numa boa. Não, claro, vou fechar a cara. Né? Quem ri é só o Bottas, né, dessa situação. Mas eu vou aqui, vou continuar. Entendeu? Eu não consigo ver o Vettel chegando nesse ponto. Nesse ponto nós divergimos. O que você está falando pode ter uma base, mas se o cara chegou num ponto de não, eu não vou me reciclar tecnicamente, porque, gente, ele precisa ir para a fábrica da Ferrari, sim. Ficar hospedado em Maranello uma semana no mínimo, sentado com os engenheiros, falando, gente, peraí, como é que nós vamos extrair mais desse pneu? O que está acontecendo com a traseira do carro que eu não domino? O que a gente pode fazer na suspensão? O que a gente pode fazer no acerto? O cara tem que conversar, ele tem que trabalhar. Não dá mais para pura e simplesmente sentar no carro. Não estou dizendo que ele fazia isso. Mas o que ele fazia é insuficiente nos dias de hoje. Alguma coisa dentro da engenharia do trabalho dele precisa mudar. Ele precisa correr atrás. Porque o que aconteceu na Bélgica, para mim, é mais assustador. O da Itália é o impacto de ser em Monza, é mais uma rodada, enfim, acabou jogando o Stroll para fora da pista, então entra, e tem a pancada do reflexo, né, da comparação. Ele está fazendo tudo isso com o companheiro explodindo na primeira posição. Então isso esmaga ainda mais a pressão em cima dele. O Stefano Domenicali falou muito, muito bem esse final de semana. Terminada a corrida, ele falou, Stefano Domenicali, para quem não sabe, ex-Mattia Binotto, né? Ele era o ex-manda-chuva da Ferrari, inclusive quando a Ferrari ganhou em 2010 lá com o Alonso, em Monza. Ele disse, ele não pode olhar para nada de notícia, nem hoje nem amanhã, porque a gente sabe o que vem. Eu achei interessante o Domenicali falar assim. Ele falou, a gente sabe o que vem, o que vai vir na imprensa hoje e amanhã. Tudo isso eu acho válido. Mas, mais do que tudo, me parece uma coisa muito técnica, porque, eu repito, com o impacto que teve na Itália, ok,
para a imprensa é um absurdo. Mas a Bélgica me assustou mais. Porque a Bélgica, eu repito, foi um piloto desconectado da corrida. E um tetracampeão desconectado de uma corrida é muito estranho, é muito esquisito. Só mais uma coisinha, Raposo. Eu acho muito saudável Até no esporte. Muito obrigado. O senhor hoje está. Nossa, a chegada de um novo integrante mudou o âncora, hein? Antes ele era mal-humorado, pegava no meu pé, agora está uma mãe. A chegada de um piloto, esse estouro do Leclerc, que no primeiro ano de Ferrari está virando o primeiro piloto da equipe, eu acho super válida. É saudável, é bom, quebra esse negócio de que o contrato diz que é primeiro piloto, o outro é segundo. Eu acho ótimo quando a pista destrói certos conceitos. Mas ver um tetracampeão se arrastar, isso já me incomoda um pouco. Isso eu acho esquisito. Tem os caras que não gostam, os anti, né? Esses estão batendo palma. Eu acho esquisito o Vettel sofrer tanto como ele tem sofrido nas últimas corridas. Porque não é questão de ser segundo piloto. Hoje ele não é piloto do nível de Ferrari, como vocês falaram. E o Fábio defendeu aí até de forma... Até me surpreendeu. Ele falou, o Fábio disse que não é piloto para ficar na Ferrari em 2020. Eu nem chego a tanto. Não acho que é hora de jogar ele fora. Mas desse jeito realmente não dá para ficar. Tem que sentar, tem que trabalhar, gente. Fórmula 1 é muito detalhe técnico. O cara não pode simplesmente achar que numa reuniãozinha de engenheiro vai resolver. Tem que mergulhar, tem que estudar o que está acontecendo, porque um tira do carro e o outro, que já tirou, não tira mais. Só para a gente fechar então esse bloco, falando sobre o Sebastian Vettel, eu vou pontuar um e-mail aqui que já foi respondido, mas só para a gente também não deixar passar, né? O João Pedro Melo falou o seguinte: olá a todos, este é o primeiro e-mail que eu estou escrevendo para o Café com Velocidade. Gostaria de registrar meu respeito e admiração por todos vocês que apresentam o programa. Que legal. A minha infância foi marcada por um domínio absurdo de Sebastian Vettel com o carro da Red Bull, principalmente em 2011 e 2013. Me lembro de pensar na época, estaria eu vendo um dos maiores da história? Hoje percebo que me equivoquei. Não duvido da capacidade que ele tem e tampouco tiro os seus méritos de tetracampeão. Mas pelo visto o Vettel não é nem sombra do que já foi no passado e este novo erro em Monza é uma prova claríssima disso. E agora a Ferrari tem um novo ídolo cujo nome é Charles Leclerc. O que me pergunto é como um piloto que já foi tão grande anos atrás se tornou um piloto tão frágil e pequeno. Eu vou dar 30 segundos para cada um de vocês dois aí finalizar aí seus comentários. Começando pelo Wilson. Começando com o Wilson para a gente fechar esse bloco. 30 segundos, gostei da... Vamos lá. Primeiro, eu acho que ele teve, não sorte, mas ele estava no momento certo, no lugar certo, quando ele esteve na Red Bull, pelos anos em que ele esteve na Red Bull. Então ele tinha um equipamento naqueles 4 anos que também é muito superior ao equipamento que ele tem encontrado na Ferrari. E claro que Fórmula 1 é o casamento do homem com a máquina, né? Então ele estava no melhor momento dele como piloto, dirigindo o melhor dos carros do grid. E daí, principalmente em 2 dos 4 anos que ele foi campeão. E daí a sucessão de títulos que ele teve. Hoje ele não é nem de longe, ele não tem mais, não é que ele não tem, mas ele não tem demonstrado nem de longe a técnica que ele demonstrou naqueles 4 anos, e também não tem um equipamento que nem de longe se compara à dominante Red Bull que ele pilotou de 2010 a 2013, quando ele foi tetracampeão. 29, 30. Não, antes de você me cronometrar, repete o nome do ouvinte que estreou, é o João Pedro? João Pedro Melo. João Pedro Melo, obrigado, gostei muito da expressão que você usou, de respeitar o nosso trabalho, porque eu acho que resume bem, né? Não é concordar ou discordar. É legal saber que reconhece que a gente está fazendo um trabalho sério aqui. A gente pode errar em muita coisa, como erramos mesmo. Agora pode começar a cronometrar, seu âncora. A gente meio que te respondeu, João Pedro, e você mesmo tem a cautela que eu falei antes mesmo de tomar conhecimento do seu e-mail. Questionar os 4 títulos do Vettel é uma coisa. Comparar com esse piloto aí, eu acho que não é correto. Porque esse piloto não é o Vettel. O Vettel tem defeitos, ele tem os problemas na batalha roda com roda. Me parece muito claro isso. Agora, esse aí não é o Vettel. Então, olhar para esse Vettel, que está desmilinguido hoje, e falar, tá vendo, esse aí não pode ser tetracampeão do mundo. Esse não é o Vettel. Mesmo o Vettel dos seus piores momentos. Ele está abaixo disso. Alguma coisa está acontecendo. Agora, que se questionem os 4 títulos. Agora, por causa dessa fase, eu acho que essa fase é uma exceção. Quando ele roda nas brigas com o Hamilton, acho super válido questionar os seus 4 títulos. Agora, o que está acontecendo, para mim, está além do normal. Porque
porque ele não está conseguindo se portar como um piloto dos piores do grid, ele não está conseguindo se comparar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma exceção, eu acho. Algum asterisco nessa história. 29 e 30. Sebastian Giovinazzi é o nome dele nessa temporada. Que absurdo. Que absurdo. E eu falei lá no início do bloco, agora que nós estamos chegando no encerramento, né? Nós vamos ter o terceiro bloco bem rapidinho aí, falando de Mercedes, falando sobre a Red Bull, falando sobre Renault, esses assuntos, outros assuntos aí que envolveram o Grande Prêmio da Itália, e ele vai estar só no YouTube. É um teste que nós vamos fazer, a gente está querendo engajar também o pessoal no YouTube, inclusive pensando em estudando formato vídeo para o futuro, por que não? Mas vamos ter essa resposta aí, vamos ver se vocês vão entrar lá no YouTube para ouvir esse terceiro bloco. Não adianta procurar no feed de vocês, não adianta entrar no cafécomvelocidade.com.br, nem no Spotify, nem no Deezer. Tem que entrar no YouTube, Fábio Campos. Eu diria que é um terceiro bloco só para os fortes. Para esses que querem tudo de mão beijada aí, não vão, eles vão acabar sem ouvir. Para os fortes, um bloco dinâmico, não vai ser um bloco do tamanho convencional, um bloco menor, lá no YouTube. Uma experiência que a gente também começa nessa semana, né, seu Thiago Raposo? Exatamente. Então não percam tempo, youtube.com/velocidade.org, tudo junto.